Jovem Conservador de Direita. Podcast. Aqui é pessoal, estamos em direto no Facebook. Já estamos em direto? Estamos em direto, sim. Tem a certeza? Agora estamos em direto no Facebook e no Instagram e no Insta. Portanto, Diga lá. vamos começar então este podcast em direto. Já recebemos algumas perguntas de pessoas no Instagram. Começa a falar mais rápido. Já recebemos algumas perguntas de pessoas no Instagram. Vamos também tentar estar atento aos comentários e também temos temas que nós trouxemos. Se calhar começávamos por... Não. Não? Porquê é que está a falar rápido? Porque temos de falar rápido, porque tem de haver dinamismo neste tipo de cenas, porque senão as pessoas adormecem. Hoje em dia, tipo, tal, atividade, estímulo, porque senão tipo, não conseguimos ter engajamento. Ok. Está a ver? Então, é por isso que está a falar muito rápido. Eu vou tentar também começar a falar muito rápido, porque eu sei que os vídeos a posteriori são editados e normalmente são com cortes. Uma pessoa está assim, veja se consegue fazer comigo. Sim. Está assim e faz assim. E depois faz assim. Depois faz assim. Isto são os cortes da internet, precisamente para as pessoas perceberem que isto tem sempre ritmo. Os silêncios são horrorosos na internet. Ok? E então, vamos começar no... Diga lá, o senhor é que faça de conta que meteu uma música. Tipo, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Sim. Hoje, excepcionalmente, é um episódio ao vivo. Temos aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Jovem. E se calhar começávamos este direto falando de más notícias, não é, doutor? É? É. Quais são? As pessoas já sabem, mas os espetáculos de Leiria, Coimbra, Aveiro, Almada. foram cancelados. Eu fui cancelado. O doutor foi... Não, o doutor autocancelou-se. Eu autocancelei-me, é Sim, verdade. autocancelou-se. Também é cancel culture, também é uma forma de opressão. As pessoas falam muito do opressão exterior, mas às vezes a pior opressão que pode existir é aquela que exercemos sobre nós próprios. E o doutor fez isso. Cancelou porquê? Por motivos do mercado. Foi meramente por... Não sei se as pessoas já ouviram falar na lei da oferta e da procura. Sim. É uma lei que existe. E está no código genético dos economistas. É isso ou não? Exatamente, sim. Pronto. E o que a lei da oferta e da procura determinou é que a oferta era demasiada para a procura. É isso? Sim. Sim, exatamente. E o doutor, como é um capitalista e não está nisto, tem de obedecer ao mercado, não é? Mesmo que o mercado seja estúpido. Eu não estou nisto para brincar. Sim. O mercado é estúpido, sem dúvida. Mas é o mercado. Mas há que respeitar. Há que respeitar. E então... Neste caso, a mão invisível decidiu tornar invisíveis alguns lugares do meu espetáculo, não é? É, exatamente. O Dr. Joca Silva está-me a ligar e eu não percebo porquê. Deve Eu já haver- vi o seu comentário. Tenha calma. Desligue lá. Deve haver um problema de som qualquer. Ou de imagem, não sei. Pronto. E então, o espetáculo foi cancelado Sim. e eu esqueci-me de pôr isto a gravar. Ponha lá isso a gravar. Sim. Ok? O espetáculo foi cancelado, os espetáculos foram cancelados. Vai por causa continuar a falar disso? Mas boas notícias, mantém-se no Porto, Sim. dia 18 Correto. de dezembro, e em Lisboa. Em Lisboa. Aliás, há 3 oportunidades até ao final do ano de me verem ao vivo. E o estagiário também. Que é o seguinte, a primeira oportunidade é já, além de amanhã, em Lisboa, no Atelier de Boutique da Cultura. Boutique da Cultura. Em Lisboa, ainda há bilhetes É à no venda. sábado. É no sábado, além da manhã. Sim, ok. No sábado, dia 11. Ainda há bilhetes à venda na bol.pt. Depois, no dia seguinte, vou estar no Porto, num festival que tem podcasts ao vivo. E aonde eu vou fazer este podcast ao vivo é no Porto Comedy Fest, dia 12, cujos bilhetes ainda se encontram à venda na ticketline.sap.pt. Vamos fazer este podcast em direto, com público pela primeira vez. Os bilhetes são 5€, são no Ferro, no Clube Ferro, É não isso. perto da estação de São Bento.
Ainda há bilhetes, é inserido no Porto Comedy Fest e eu não sei porque é que convidaram o doutor para um festival de comédia. Não sei, Porque foi para trazer alguma é, dignidade. É que até lá vão passar comediantes sim, e eu vou fechar aquilo para dar alguma dignidade ao festival. claro. As pessoas tiveram estes 5 dias que ainda está a decorrer o festival a rirem-se a bandeiras desbragadas. Certo. É assim que se diz. É. Rirem-se muito e precisam daquele momento de fecho também de reflexão, porque a vida não é só rir. A vida é também pensar nas cenas. É. Não é? Eles estavam para convidar a doutora Ana Gadsby, não sei se sabe, Sim. para fazer Sim. uma TED Talk, daquelas que ela faz. Então, pronto, convidaram-me a mim. Não conseguiram não conseguiram que a doutora Ana Guedes aceitasse. Sim. Também iam convidar o doutor Richard Dawkins para fazer uma conferência sobre religião. Ou o Dr. Tony Robbins. O Dr. Tony Mas eles não Robbins. tinham espaço suficiente para uma semana de uma experiência, um workshop imersivo para 8.500 pessoas. Sim. É? Depois, para finalizar, e aqui sim, vai ser o último momento do ano e precisamente o último espetáculo do Supremacista Cultural, que vai ser no cinema Passos Manuel, no dia 18 de dezembro. Ainda há bilhetes para poderem adquirir e estão à venda na ticketline.sap.pt. Eu depois partilho isso nas redes, como se ainda fosse preciso partilhar mais, mas eu vou partilhar novamente. E agora faça aí uma musiquinha para começarmos o podcast a sério. Faço uma música que acompanho, uma música clássica. Acompanha aí uma música. Então eu vou fazer uma música clássica que eu tenho andado a compor na minha cabeça. Eu não sei tocar instrumentos, mas simulo uma orquestra dentro de mim e a música que eu ando a pensar ultimamente é esta, da minha autoria. Curtiu, doutor? Muito bonito. Se conseguir comprimir isso para um jingle de 3 segundos, pode passar a ser a entrada do podcast. Ok. Tá? Então vamos ao tema. Vamos ao tema. Muitas pessoas, o doutor já escreveu um texto extenso, demasiado extenso, a analisar a música do rapper negacionista, o doutor Strack. Negacionista. Uma pessoa com um pensamento aberto que tem opiniões divergentes da norma da sociedade. Exato. Ok. Sim. E eu gostava o doutor vai reagir em direto à música e comentar. Outra vez. Outra vez. Vou reagir outra vez. Mas eu gostava de saber se isto dava para partilhar ecrã. Transmissão. É transmissão? Vá lá, transmissão. Transmissão. Começar a partilha de ecrã. Não Será que dá? Não dá. Então vá aqui. Tenho de lhe dizer tudo. Vá aqui. Está aqui ver o Vá separador. aqui. Sim. Ver o separador agora. Não, Ok. está a partilhar outra coisa. Ver o separador. É isso. Ora, Sim. aí no Facebook, digam-me se estão a ver a partilha, mas coloque agora isso bem alto para as pessoas também poderem ouvir aqui No na... Instagram. A música do Dr. Straca vai começar a dar. Então, neste momento está o Dr. Straca a ser maquilhado e está o senhor a dizer-lhe que é o produtor dele que está a dar-lhe indicações das cenas que ele vai dizer. Bem-vindos ao telejornal, isto é real. Cuidado atento ao fundamental, lamentar mais de 200 casos no... O Dr. Straca é um pivô neste vídeo, não é? Sim. Está de gravata, ou seja, quando um rapper se veste de fato e gravata é sinal que Mas vai falar de ele cenas pareceu-me que sérias. era um pivô que precisava de alguns pivôs. Não sei se reparou. Sim. O produtor dele diz que vou-te apresentar agora uns pivôs sobre a crise pandémica e sobre Ok. não sei o quê. E pronto. Ok, e ele então começa este... Como é que se chama este estilo de música? É um estilo de música rap. Rap. Música urbana. Sim. Ok. E então? Ele está a falar da pandemia. O doutor já reparou que ele parece o Dr. Dwight da série The Office.
Parece. O Dr. Dwight Schrute, ele parece que veio diretamente da Quinta de Terrabas para apresentar o telejornal. E não só, ele tem ali 2 brinquinhos. É a primeira vez que eu vejo um pivô com 2 brinquinhos que não seja uma senhora. O que também é uma novidade em Portugal. Aquela gravata laranja, nota-se que ele foi a muitos casamentos. A escolha da gravata foi a seguinte. Fui a um casamento há 3 anos e tenho para lá uma gravata. É preciso vestir fato e gravata e camisa às riscas e vou. Ok. Eu não condeno, eu também sempre com esta gravata. Tipo, no fundo somos parceiros em termos de escolhas limitadas de gravatas. Ok. E então? O que é que ele canta? Estamos todos em casa, temos que ataca, mas não passa a caminhonete lotada. Eu queria Vídeos que não passa aqui. Ele pode estar a dizer muitos disparates, mas uma pessoa não sabe, como ele está a falar muito rápido e alto e com convicção, Sim. ele Ele não... podia fazer comentário político neste momento em qualquer canal de televisão. Eu não sei se a CNN já preencheu todos os slots para comentadores. Ter rappers como comentadores é mais difícil. É? Os comentadores vão para as televisões e é muito importante, a competência mais importante que eles têm de ter é encher chouriços. Primeiro é terem uma cabeça que ocupe grande parte do Grande ecrã. parte do ecrã. Por exemplo, já viu algum comentador que tenha uma cabeça muito pequenina? Assim de um tamanho, uma bola de Já golfe? vi o Dr. José Rodrigues dos Santos tem a cabeça pequenina de lado. Penso que já falámos sobre isso. Mas de frente parece De espalmado. frente é larga, mas se nunca o vimos de lado, ele aparece sempre de frente. Certo. Mas ele de aparecer tanto na televisão ficou bidimensional. Se ele se vir de lado, ele não tem perfil. Ok. É fininho. Mas eu nunca vi nenhum assim mesmo pequenito. Sim. Assim com uma cabeça de gafanhoto. Já viu algum? Não. Mesmo o Dr. Marcos Mendes, que é pequenito, mas tem uma cabeça... Aquilo ocupa mesmo uma boa parte do ecrã. Mas a cabeça do Dr. Straca também é... É uma boa cabeça. É uma boa cabeça. Agora, como os rappers falam muito rápido, torna-se difícil aquilo que eles podiam dizer em meia hora, dizem em 5 minutos. É. E então... Aí enche poucos chouriços. Enche pouco chouriço. Chega a uma altura, ele diz tudo o que tem a dizer em 5 minutos e passam a meia hora que ele devia estar a ocupar, passam, ok, pronto, é Mas isso. podia ter, por exemplo, imagino que o comentário político de um rapper era como eles fazem, quando têm músicas, têm muitas coisas para dizer, o ritmo é sempre igual, as músicas são todas iguais, eles normalmente convidam alguém que saiba mesmo cantar para fazer o refrão. Sim. Não sei se já reparou nisso. Que eles Não. Vamos chegar então ao refrão da música. Mas é já? É a seguir, é a seguir. luz assim recebe conteúdo pré-definido, instalando medo e tudo sobrevives, continuas, tudo Ele está... financiados por indivíduos, mesmos tipos que te iludem, te controlam e defendem. A doença como a cura te aliciam e convencem. Tudo é pelo nosso bem, interesses que eles defendem. Iludindo eles te libertam da censura, assim te prendem. Ok. Para nós é mais um dia, tanta proibição que só pensar é rebelde. Ainda não é o refrão, ainda não é o refrão. Isto não é o refrão? Não é refrão? Não, é pré-refrão. Ok. Sim, ui, isto é muito grande, esta música. O senhor queria que eu fizesse um react, mas Não, eu neste momento, ao fim de 58 segundos, apetece-me fazer uma cesta. eu vou selecionar partes. Então. O refrão, vamos só chegar ao refrão. Então. Está aqui. Então o senhor está a mostrar isso? Não, isto é um senhor que está a fumar um charro de ganza na casa de banho. Um charro de ganza? Chama-se, é o termo técnico, Ok. um charro de ganza na casa de banho, enquanto parte do princípio está a defecar. Pode ser daqueles que urinam sentados também, não é? Ok, pode ser desses. Pode ser desses. Sim. E enquanto ele está a fumar um charro de ganza, está a ver o vídeo do Dr. Straca e está a aprender. Ok. Ou seja, ele está... A metáfora pode ser a seguinte: ele está a libertar-se de fezes e a alimentar-se de novas fezes, não é? Ou seja, é um circuito fechado de fezes. É um circuito fechado. Ou seja, digamos que a pessoa é um sifão Sim. por onde entram as fezes e depois saem. É isso? Mas neste momento ele está a expelir fezes e a inalar droga e conteúdo do Dr. Straca. Sim, porque as pessoas, para este tipo de conteúdo, convém terem uma espécie de lobotomização. É isso? É. E uma das formas de se autolobotomizarem é fumarem um charro, pelos vistos, às 7 da manhã. Sim. Pois é, às 7 da manhã. E este senhor está tão viciado em charros de ganza que, que tem de levar um para a casa de banho.
Ok. É o ritual dele, é o momento dele. Ok, agora eu vou largar um, Ok. fumar um e ver um. E está a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. É multitasking. É multitasking, sim. Mas está ali a aprender. É provavelmente uma pessoa que foi manipulada pelo telejornal e agora está a aprender. Ok. Eu segue o protocolo, juiz segue o protocolo, jornalistas e enfermeiros também seguem o protocolo, todos cúmplices e reféns a seguir o Pois. protocolo. Mas Não, isto ele tem razão. Que é assim, os enfermeiros A seguir o protocolo, sim. a seguirem um protocolo, não é? A pessoa estabelece regras e de repente ninguém questiona essas regras. Espero lá. Pois. Ok. Está aqui um senhor a dizer que o Dr. Jair Messias Bolsonaro o que é que faz? Contra a vacina a favor do fuzilamento da ditadura gay e o Brasil perdendo alianças mundiais no mundo, teorias de conspiração, baixa da economia. Isto é um comentário que acabou de cair no Instagram Sim. de um senhor que diz que o Dr. Bolsonaro vai fuzilar a ditadura gay. Há uma ditadura gay? E pelos vistos, Onde é que é? E pelos vistos, essa ditadura É em gay. Ibiza? Provavelmente há de ser 2 ou 3 discotecas de Ibiza, daquelas grandes. Sim. E essa entidade existe e é fuzilável. É fuzilável. É Ok. fuzilável. Ok? Por isso, sim, o Dr. Straca é o refrão. instalar o medo, manipula a informação. Eu não sou cúmplice de um governo assassino. Eu não sou cúmplice do governo assassino. Mas eu também não sou. Sim, O senhor gostava de ser cúmplice de um governo assassino? se pagassem bem, eu estou aberto a novas ofertas profissionais. Lá está. O que ele acaba de fazer, no fundo, acaba por ser também uma espécie de alibi. Sim. Se um governo estiver a ser assassino, sabemos que o Dr. Straca não é cúmplice. Pode ser cúmplice de outras coisas, Sim. mas neste caso não é cúmplice de um governo assassino. Qual é que é o governo assassino? Eu vou casar. A liberdade pela nossa salvação. Eu não sou cúmplice de um governo assassino. Sim, no que a fome e a miséria na nossa população. Eu não sou cúmplice deste povo amordaçado que em silêncio aceita tudo sem reação. Mas isto, pera lá, esta música é de quando? Esta música, será que esta é uma das cassetes perdidas? De De quem? música de intervenção da altura do Estado Novo? Não, esta música é de dia 1 de dezembro de 2021. Ah, é? Sim, é verdade que estão a chamar ao Dr. Straca. Nós não, se calhar vamos parar de ouvir a música. Sim, por favor. É, porque coitadas das pessoas. Mas o Dr. Straca, ele tem uma questão, que é, ele está a ser chamado, e se uma pessoa for aos comentários do YouTube, os comentários são todos elogiosos, de pessoas, nomeadamente de pessoas que não ouvem música rap, Sim. e a dizer que não ouvi este estilo, mas adoro que haja alguém com coragem que esteja a falar. Ele é visto como um músico de intervenção. É o primeiro músico de intervenção de direita. Eu vi que fizeram um artigo dele, antes sequer dele lançar músicas, não é? No Observador. Sim, a analisar a obra dele não existente. Doutor, mas eu vou-lhe dizer algumas estrofes do Dr. Straca. Diga lá. E que se calhar podemos ir comentando essas estrofes, sem ter de o ouvir, não é? Sim. Sim, o que ele diz é... Ele diz, por exemplo... Não acha que era porreiro haver uma coisa sei lá, uma forma do Google Translate traduzir tudo em rap? Porque no fundo era só ter uma voz como o Dr. Straca, o rap é todo igual, certo? Sim, exato. É só pessoas a dizerem coisas rápido. Sim. E portanto podia haver uma versão do Google Translate desse, a oral. E, O sim, senhor não quer fazer isso? posso fazer, vou fazer agora neste momento. Ok. O que ele diz é o seguinte: e hoje é puros contra impuros, são cultos contra incultos, estudos e mais estudos, para te fazerem mais burro, grupos e mais grupos, medo forma novos surdos, questionar o questionável, a conversa de malucos. Então eu sou louco, assumidamente louco, se loucura é questionar aquilo que injetam no meu corpo. Então, Ou seja, espera. ele aqui está a falar de vacina. Puros contra impuros. Eu vou dizer o seguinte. Eu quando a ouvi a primeira vez nem sequer tinha percebido que o Dr. Straca plagiou-me. Então vou colocá-lo em tribunal. Sim, já. Porque Acho que se o tribunal tiver a ouvir, não é? Fica a saber, escrevam aí num post-it, Sim, processo. sim. Chegue-se para mim, então estão aqui a dizer que não se vê no Instagram. Sinto-me exagerado, pessoas que me querem ver. Ora, isto para dizer o quê? Como é que ele plagiou? Ele diz estudos e mais estudos. No fundo, o que eu já disse isso há muito tempo, é que a posição do Dr. Straca, antigamente, eram pessoas que não tinham acesso à leitura. Hoje em dia têm acesso a vídeos,
que substitui a leitura e ainda bem. Sim, vão fumar o seu charro de gás à casa de banho, defecar e vão aprender. Para que é que vão estar a estudar, não é? Certo. E, portanto, aqui o que eu digo é, hoje em dia, não é fácil ser-se burro. Não. É preciso ter muitos estudos para ser burro. Sim. Eu não é? E nesse sentido, o Dr. Straka, como rapper graduado em internet, pelo menos tem já o meu elogio. Não, mas ele diz estudos e mais estudos para te fazerem mais burro. Ou seja, ele parte do ponto de partida, que é burro, não é? Sim. E depois vão fazendo estudos que provam que ele está errado. E ele então diz, acabou-se o método científico. não, acabou-se tudo. Sim. Para que é que continuam a fazer estudos se a conclusão a que chegam é diferente daquilo que eu já pensava? É ridículo. É ridículo. Ele está a dizer, eu tenho questões sobre a vacina, acho que isto vai transformar as pessoas em jacarés, como o Dr. Bolsonaro dizia. Certo. Tenho estas questões sobre a vacina. Por favor, expliquem-me, tenho estas questões. E os cientistas dizem, olha, em relação à sua questão, está aqui, fizemos estes estudos. Não façam estudos. Digam-me só que eu estou certo. E é uma forma saudável. Ele coloca dúvidas sobre a vacina e pronto. Ele escolheu, diz ele, o seguinte. Eu escolhi ser livre e lutar pela liberdade, dignidade pela vida ou pela dignidade. Só existem duas escolhas. Homem livre ou homem morto. Ou seja, ou uma pessoa Só isso. livre. O Dr. Breivart, ele dizia, podem tirar-nos a vida, mas não nos tiram a liberdade. Certo. Ele dizia, ok, eu posso morrer pela minha liberdade. O Dr. Straka diz que não. Há os mortos que, ok, não são livres. Certo. É aqueles que optam por ser livres e, pelos vistos, têm a vida eterna. Sendo que o Dr. Straka, ao decidir não tomar a vacina, está a aumentar a probabilidade de ele próprio morrer ou acabar por matar alguém. Certo. Portanto, A sua liberdade pode ter um prazo limite, uma espécie de liberdade de iogurte. exatamente, sim. Ok. E pronto, e a última frase que eu gostava que o doutor Ainda vamos destacasse... continuar nisso? Sim, ele fala aqui de rótulos LGBT, feminista, negacionista, que as pessoas prestam demasiada atenção a esses rótulos e ignoram os rótulos das embalagens dos alimentos. Isto é verdade. Às vezes, toda a gente sabe que eu curto bollicaus, não é? Sim. Mas eu, como um bollicau, às vezes posso estar a comer um bollicau negacionista, mas como não presto atenção ao rótulo, depois cai-me mal e eu não sei porquê. E depois vou ver este bollicau era negacionista. Mas imagina ou que é... o calipo LGBT. Pessoal que vai chupar um calipo, está calor, não é? Está um sol super quente. O pessoal vai chupar um calipo sem saber que é um gelado que tem o rótulo LGBT. Porquê? E fica ali destrói completamente. Eu sei que o doutor come calipo de faca e garfo. Sempre. Mas o calipo, muitas pessoas com aquela cena, com aquele apetite voraz de chupar uma coisa fresquinha, Sim. vão logo lá, não é? E chupam. E depois quem vê de fora fica com uma impressão. Não é. Felizmente que eles não avançaram com a ideia. Sabe como é que eles queriam fazer o calipo há uns tempos? Não. Queriam manter o calipo vermelhinho, Sim. mas queriam meter um bocadinho de Super Maxi lá no meio, sabe? Sim. Assim uma espécie de esguicho de Super Maxi. Sim. Isso é que era horroroso. Mas- Imagina o que é. Sim. Estar a chupar o calipo e de repente vem um bocadinho daquela nata para a boca. Sim. Eu comia a mesma de faca e garfo isso. Sim. Esse é o mais seguro. É o mais seguro. Se quiserem mesmo um calipo, comam de faca e garfo. Sempre. Sempre. Ou então esperam que derreta e bebam com whisky. Sim, Sim, pode ser. também dá. Pode-se usar o calipo como gelo do whisky. Sim. Ok? Ok. Mas a última frase que eu vou dizer dele. Ser Tuga é sermos vistos como as putas da Europa. Pedófilos assassinos no poder, ninguém os toca. Isto é Camões, doutor. Não é? É sim. Os assassinos, ele no fundo, quer dizer, ser Tuga é sermos as rameiras da Europa. Não, a alma lusitana neste momento é vista como a rameira do continente europeu, pedófilos assassinos, não é? Certo. Ladrões de inocência e de vida que dominam o nosso poder, contribuindo para a nossa mediocridade. O Dr. Camões diria qualquer coisa mais eloquente, mas a mensagem está lá. Tá. Eu digo-lhe assim, é linda a poesia, sobretudo quando termina, sabe? Gosto bastante de poesia e rappers. Exatamente. Ok? Então, está sobre o Dr. Straka. Espero que estejam satisfeitos com o Dr. Straka. Quem é que não fica?
Quem não fica? Ok. Acho que Quer todos avançar? adoramos. Faça um segmento novo. Invente lá um segmento novo. Faça aí uma musiquinha para passar. Sim. Não? O segmento novo? Tum, 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 tum. Coisas que devemos evitar. Ok. Doutor, o que é que devemos evitar esta Devemos evitar criticar o Dr. Boris Johnson. Sabe o que é que Sim. aconteceu? Diga. O Dr. Boris Johnson foi ao Parlamento Britânico propor um pacote de medidas Sim. para combater o consumo de drogas pesadas. O que é que acontece? É que na mesma altura que ele estava a propor, foi descoberto vestígios de cocaína em 11 das 12 casas de banho do Parlamento. E eu acho isto uma injustiça. Não se pode matar o mensageiro por uma mensagem boa. Uma pessoa olha para o Dr. Boris, ele põe as mãos no fogo que ele nunca consumiu drogas na vida. Uhum. Muito menos em contexto laboral. Certo. Ele tem aquela energia peculiar. Uhum. Mas se para ter aquele aspecto e aquela competência precisa de um boostzinho de cocaína, e toda a gente sabe, o doutor já disse isso várias vezes, não apelamos ao consumo de drogas, mas se tivermos de consumir cocaína é um café que bate um bocado mais. Não, É aí não droga só. da- E atenção. O que aconteceu ali é o seguinte, é que o Dr. Boris Johnson estava a tentar segregar as pessoas que consomem cocaína. Isto é um pacote de medidas de segregação e atenção, nem todas as segregações são negativas. Aqui a ideia é, se uma pessoa democratizar o consumo de cocaína, parte-se do princípio que consumir cocaína qualquer um pode. E não pode. Só as pessoas de sucesso é que têm de chegar a um patamar que, ok, fiz um bom trabalho, agora vai aqui 2 linhas de cocaína. Sim, aliás, a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não é de sucesso é que o Dr. Straca, se estivesse a falar para pessoas de sucesso, punha aquele senhor, em vez de estar a fumar um charro de ganza, estava na casa de banho a snifar cocaína. Sim. Ou melhor, nem sequer estava na casa de banho, estava a trabalhar. Não, estava em frente a um computador, Sim. estava com o vídeo do Dr. Straca ali em pequenino, Sim. e ia fazer ali... Fazer um relatório, a jogar Minesweeper, a curtir um som e ainda a escrever um soneto. Como é óbvio, Sim. como é óbvio. E, portanto, a cocaína é a droga da produtividade. Toda a gente sabe disso. Agora, é produtividade quando se está a trabalhar. O que o Dr. Boris Johnson queria proibir é as pessoas que não estão a trabalhar de consumirem droga. E é isso que não estão a perceber. Sim. Ok? Depois, houve também uma notícia que o senhor me falou. Diga lá qual é que foi a outra notícia relacionada Sim. com o Reino Unido. Que é ele está a ver um barulho enorme no Reino Unido porque Que supostamente... barulho? Supostamente o Dr. Boris Johnson, o governo, o Partido Conservador, organizou 3 festas de Natal o ano passado, ao mesmo tempo que no Reino Unido os casos, havia medidas de restrição, como havia cá, para limitar as festas de Natal e essas cenas. E está a ser criticado, inclusivamente a porta-voz dele já se demitiu, a pessoa que deu a entender que tinha havido uma festa já se demitiu e chorou para a televisão. E eu acho isto bem injusto. Quer dizer... O Dr. Boris, a fazerem, passado um ano, fazerem o Dr. Boris Johnson como se ele fosse o Dr. Diogo Faro, não é? Quer dizer, calma aí, não é? Certo? Atenção, há festas e festas. Sim, Há festas que são para celebrar, por exemplo, está a correr muito bem o confinamento. sim. E os políticos merecem isso. O Dr. Boris Johnson merecia estar a celebrar o facto de ter permitido ou ter imposto algumas regras às pessoas e dizer isto está a funcionar muito bem, festa em minha casa. Sim. Outra coisa é a hipocrisia do Dr. Diogo Faro. Isso é completamente diferente, ok? Até porque o Dr. Diogo Faro fez uma festa para se divertir. Não pode ser. Não foi para celebrar um trabalho bem feito. Sim, o Dr. Boris Johnson foi celebrar, tipo, ele merece. Ele sofreu tanto. Ele mereceu dar aquela festa àquelas pessoas. Provavelmente mereceu consumir cocaína. Porque o trabalho estava a correr de uma forma excelente. Sim, como é óbvio. E portanto, acabou, ok? Acabou isto. Espera lá. Acabou esta coisa de estar sempre a criticar o Dr. Boris Johnson. Ele já fez tanto pelo Reino Unido, tanto, desde logo ter-se afastado da União Europeia,
tanto que chega de criticar o Dr. Boris Johnson. E depois também o Dr. Boris Johnson acusa-me de consumir cocaína. Eu não sei se o doutor viu aquela conferência dele, em que ele, para fugir ao assunto, falou da visita que ele fez ao parque temático da doutora Pepa, a porquinha. Não viu isso? Não vi. Ele foi ao parque temático da doutora... Ele estava numa conferência com empresários e não sabia o que é que havia a dizer. Perdeu-se a meio do discurso e começou a falar sobre a doutora Porquinha Pepa. Foi. Mas ele não fez de propósito? Não queria fugir à pergunta? Não. O Dr. Cavaco também começou a comer bolo rei. Acha Não. que ele gosta de bolo rei? Ele perdeu-se, ele esqueceu-se o que é que ia dizer. Dr. E Cavaco uma pessoa gosta de broa. acusam-me de, de consumir cocaína. Ele se calhar consome LSD, uma coisa assim, não é? E de repente, ok, eu estou aqui numa conferência para falar sobre economia, vou-nos falar de desenhos animados para crianças. Não é? Sim. Sim. Isso pode ter acontecido e aconteceu bem, atenção. Sim. Deixa-me ver. Lá está. O Dr. Joca Silva está aqui a dizer que a doutora ministra portuguesa, que é a da Cultura, podia tomar um drink, é verdade? E o Dr. Boris Johnson... Pode consumir cocaína à vontade. Eu acho que sim, também. Sim. Diga lá, quer responder Sim, alguma... a alguma questão, é? Diga lá. Não, estava a ver aí alguns comentários. Sim. Vou se calhar passar aos do Instagram. E então pedem que o doutor fale sobre a saída do Dr. Cabrita. Outra vez? Ele já se... Já sei há quanto tempo? O Dr. Cabrita, as pessoas têm de perceber uma coisa. O Dr. Cabrita, ele cumpriu uma função muito importante neste governo. Sim. Que era ser a pessoa incompetente que ninguém gostava. Certo? No Não é? fundo Estava- é aquela pessoa que está ali é para bater neste. Sim, é tipo o Dr. António Costa vê pessoas que o querem atacar e atira o Dr. Cabrita como se atira assim brinquedos daqueles de borracha aos cães Sim. para eles roerem. Enquanto os cães se entretêm com o Dr. Cabrita, o Dr. António Costa está ali sossegadinho. Sim. E não só. O Dr. Cabrita, no fundo, se era para fazer um sacrifício, como se fazia antigamente, sacrifícios bíblicos, porque não é? Um Dr. Cabrita. Sim. Exatamente, há uma tradição de sacrificar gado caprino aos Exatamente, altares. exatamente. E agora o Dr. António Costa sacrificou o cabrita dele, não é? Sim. E pode ir limpo às eleições. É mau para a direita, mas é verdade. Tem aqui uma questão do Dr. Francisco Martins, no Instagram, que ele pergunta: vacinação do Dr. Chicão, deve-se ou não vacinar a sua faixa etária? Eu acho que ainda estamos para perceber se na faixa etária do Dr. Chicão se pode vacinar ou não. Sim. Eu acho que é os encarregados de educação dele que devem decidir. Sim, os pais dele devem, em consciência, decidir se acham que o Dr. Chicão deve ser vacinado ou não. Devem analisar as evidências científicas, ver se está tudo ok e se for seguro, Sim, o Dr. Chicão deve vacinar-se. deve. E eu sou a favor da vacinação dele, pessoal. Aliás, Se ele quiser seguir o caminho do CDS, não se vacine. sim, eu acho que ele podia fazer um número que era, se ele ainda não se vacinou, ele, o Dr. Cabeça de Geleia, também não se deve ter vacinado. Sim. Pelo menos isso. Que era fazer tipo uma cama de faquir, com agulhas viradas para cima. Sim. Eles apareciam em tronco nu e saltavam para cima da... Tipo, é óbvio que não se ia desperdiçar vacinas. Mas para passar aquela mensagem de que as pessoas gostam de ver, que é ver os políticos a sofrer. Podia na ser, televisão. podia ser. Fazer isso, sim. Ok. E como ele é da tropa, como ele é militar, e não é? Sim, ele andou no colégio militar, não é? Ele andou no tem essa colégio disciplina. militar, ele disse que não se intimida com o Dr. Nuno Melo porque andou na tropa, quer lá saber, de certeza que também não se importa de se atirar por uma cama de agulhas. Por que não? Por que não? Sabe o que é que podia ser as camas de agulhas? Podíamos dar a escolher. Se algum dia a vacinação for obrigatória, devia ser semi-obrigatória. Sim. Uma dessas camas de faquir, as pessoas tinham de se deitar e tinham de escolher 3 pregos ou 3 cavilhas que mexiam. Metade das cavilhas eram agulhas com a vacina e metade era placebo. E então eles carregavam, podiam levar logo 3 doses, Já ficava. mas podiam também, sobretudo os negacionistas, tinham uma hipótese de passar no teste. Sim. Ouvi dizer uma pessoa, acho que foi no Brasil, que foi-se vacinar com braço falso e foi apanhada. Levou um braço de manequim de si. E o enfermeiro foi lá
vacinar o braço do manequim e percebeu que não era um braço humano, não é? Foi isso. Sim, perceberam isso. Ou seja, se forem fazer isso, pá, levem um braço, sei lá, de um cadáver, uma coisa assim, não é? Ou então daqueles bonecos de látex, Sim, sim. que agora são muito verosímeis. Eu também vi um Foi em vídeo. Itália, peço desculpa. Eu parti do princípio que foi no Brasil. Sim. Ok? Foi um doutor dentista italiano. Obrigado, doutora Susana Averde. Eu vi um vídeo de uma senhora brasileira a dizer que era transvacinada. O que é isso? Que é uma pessoa que não se vacinou, mas está protegida como se fosse vacinada. Identificava-se como vacinada. Ela. Mas e com o que é que ela se protegeu? Com nada. Ah, Ela ok. não tomou a vacina, mas identificava-se como vacinada. Porque sentia que tinha os anticorpos na mesma e que não ia apanhar a doença. Ok. E eu vi isto lá, eu não sei se é sátira, mas aconteceu. E tem piada. Depois, também já tivemos duas perguntas de pessoas relacionadas com um novo bife que está a abalar a comunicação Sim, social. já falámos de um rapper, que normalmente, os rappers normalmente são mais conhecidos por bifes do que pelas músicas. Sim. Ou seja, eles dizem coisas muito desagradáveis a outros rappers. É Que isso. só eles é que percebem entre eles, E não é? normalmente é insultos à mãe, ou que andaram com as namoradas deles, Sim. ou que... Ou que a boca deles está cheia de sêmen. Exatamente. Portanto, normalmente é isso. Sim. E então o que aconteceu é que há um novo bife do nosso rapper mais conhecido português, porque ele também tem só soundbites, que é o Dr. Cabeça de Geleia. Sim. Que Pronto. O doutor Cabeça de Geleia foi condenado por racismo. não, foi condenado a pedir desculpa. Sim. Ok? E que quando ele tiver de pedir essa desculpa, vai ser mesmo sincero. Eu Não é? digo-lhe uma coisa, este pedido de desculpas deve ser, devia ir para o recorde do Guinness, deve ser o pedido de desculpas mais caro da história da humanidade. Porque já foi condenado em primeira instância, Sim. na relação, e no Supremo confirmou. Portanto, ele recorreu sempre, e agora a minha pergunta é, se ele não pedir desculpa, o que é que lhe acontece? Será que alguém lhe vai afinar as cordas vocais e vai-lhe sair o... Será que lhe vão fazer uma coisa assim? Não, eu acho que ele, ele para já, ele foi condenado porque por segregação racial, não foi? É esse o crime. Eu acho, eu não sei, talvez seja a favor da castração química dos segregadores raciais. É provável. Ou pede desculpa, ou é castrado quimicamente. E pronto, e acho que a família que ele insultou pode, ok, está castrado, tudo bem. Sim. Não é? A doutora Acácia, Agora- a doutora Acácia pode ficar desapontada durante uns dias. Durante uns anos, vá. Imagina, isso sim, privá-lo de visitar a doutora Acácia, Sim. acho que ele pedia desculpa imediatamente. Agora imagino que o pior que lhe podia acontecer é que, se não pedir desculpa, tem que pagar 150 euros. Quanto é que acha que ele já pagou em recursos? Ele já pagou muito, mas eu acho que também temos os São chegófilos. princípios. Mas os chegófilos, Pela primeira vez ele tem princípios. pois, eles gostam de que ele bata ao pé e não peça desculpa. Ok. Porque ele não erra, ele é uma divindade, não pode cometer erros nem dizer asneiras, e então pede desculpa. Mas a doutora Rita Pereira, nas redes sociais, regozijou-se com esta Sim. condenação, e o doutor Cabeça de Geleia, como no fundo ele é um pouco protagonista da passadeira vermelha. Ele, quando a doutora Carolina Deslandes disse mal dele, ele também respondeu. Sim. Também chamou efeminado a doutora Agir. Certo? Ele, quando as celebridades falam sobre ele sente necessidade de responder. Ele cavalga isso. Ele cavalga isso. Ele, no Ele fundo, cavalga tudo o que tenha mais seguidores do que ele. É sim, isso? tudo aquilo que lhe possa dar alcance para poder ter um cupão da Prozis com sucesso, ele aproveita. Sim. E então respondeu a doutora Rita Pereira que deve fazer mal estar casada com um francês, não é? Sim. Sim. Ou seja, o insulto ser... Ele estar casado. Mas o que é que isso quer dizer? O marido da doutora Rita Pereira, para além de francês, É o quê? ele é negro. Ah, não é? Sim. Ah. Eu acho que ele, Pelo pelo menos o menos, senhor que não conseguia ver cores. Como é que o senhor sabe que ele é negro?
Porque dizem, pronto, as pessoas sabem que eu sou pós-racista, eu não consigo perceber a raça de uma pessoa, olhar para ela. Uma pessoa, para eu saber a raça que uma pessoa tem, ela tem que pôr um post-it na testa a dizer, tipo, ok, é essa raça, ok, então vou tratá-la como tal. Porque não consigo ver cores, tipo, para mim não é impossível ver cores. Mas ouvi dizer que que o marido da doutora Rita Pereira se identifica como... se identifica como? Ok. Eu não vejo, mas é. E acho que o doutor André, que é o doutor Cabeça de Geleia, estava a dar um recado subtil, a dizer que é o marido que a leva para maus caminhos, não é? Ok. Por isso, a doutora Rita Pereira... Mas por ser francês ou por ser negro? Ele atacou por ser francês. Ok. Mas é como aquele sueco que aquele militante chega, tentou matar. Sim. E que as pessoas chegam a dizer, dizem que é sueco, nós até ficámos indignados. Mas depois, claro que era um curdo, é diferente, não é? Pois. E não é bem sueco. Percebe? Estes códigos têm de se entender. Temos de nos pôr no lugar das pessoas que chegam. E a doutora Cabeça de Geleia também fez um grande burn à doutora Rita Pereira ao dizer que ela tinha confundido um estádio com o luar. Eu não sei o que é isso. O doutor sabe isso? A chamei de burra, a dizer que ela viu a luz de um estádio e que disse que estava um bonito luar. O doutor lembra-se disso ter acontecido? Não tem noção. Sim. Não tem noção. Aqui está a acontecer. Para quem está o doutor Nuno Salgueira diz-me uma coisa que eu não sei se é verdade, mas é uma coisa, que a pessoa pode experimentar, que é para saber a raça de alguém tem de se fazer um Papa Nicolau. Lá está, uma expressão que eu nunca percebi. Sim, eu também não. Porque é que um Papa deu nome a uma recolha vaginal? Mas é o Papa, calha de ser um Papa com esse nome? Sim. Ou batizaram esse procedimento médico? Não sei, se calhar, quando alguém inventou este procedimento médico, foi eleito o Papa Nicolau, é isso? E já existiu algum Papa Nicolau? Já deve ter existido. É assim, já deve ter existido, nunca existiu um Papa adérito. Pronto, não é que nós não tenhamos internet, eu vou fazer a minha investigação. Vai fazer a sua investigação agora? Vou fazer para ver de onde é que vem o tema Papa Nicolau? Vou ver se existia um Papa chamado Nicolau. Olha que vai aparecer imagens, cuidado. Pois, tenho de ter cuidado. Mas se eu tivesse de dar... não existe teste de Papa Nicolau. Era o senhor... Não era um Papa. Não precisei de fazer a pesquisa. Sim, é que eu estava a ver, podiam ter chamado esse teste. Então, a culpa é assim, eu acho que isto devia ser eliminado do vocabulário. Os gregos não têm de chamar às pessoas Papa qualquer coisa. Pois. Papa Nicolau é um nome grego, então. Já vi que é um nome grego. Ok. Então, andamos nós a achar que houve um Papa, alguns no Vaticano, a fazer exames vaginais a quem? Ele deve ter experimentado primeiro com os arcebispos. Sim, para ver a raça deles, ou assim. Mas, pronto, se eu tivesse dado o nome de um Papa a um procedimento desse, era Papa Gregório IX. Uma coisa assim, não era? Era assim um Papa a sério, não era o Papa Nicolau. Mas sim, é o nome do Dr. Jorge Papa Nicolau. Os culpados são os pais dele. Por criar esta confusão ridícula. Sim. Ao mesmo tempo, se tiverem a oportunidade, depois, a posteriori, está a haver um grande debate também nos comentários do Facebook acerca de testes. Sim. Em que há pessoas que não estão a ver o direto, estão só a comentar acerca de fazer testes. Sim, mas é verdade. É estúpido fazer um teste Nicolau para saber a raça. É provável. Está aqui um senhor a dizer que se era um grego que fez um teste a uma troiana, pode ter sido o Dr. Paris. Sim. Quando raptou a doutora Helena, também fez um Papa Nicolau. Com o seu cavalo, não é? Mas a questão é que o teste Papa Nicolau é estúpido para saber a raça de uma pessoa. Mas a verdade A isso ainda está nisso. Sim, a verdade é que pode ser uma boa metáfora, que é para saber verdadeiramente a raça de uma pessoa, é preciso conhecer o interior dela. Não através do teste, tipo uma sonda, por exemplo. Ok. E eu acho que o Dr. Martin Luther King é uma coisa que ele diria, se tivesse vivido mais tempo. Que as pessoas não são avaliadas pela cor da sua pele, mas por aquilo que tem cá dentro. Nesse caso Não é? Nesse caso em termos de romance,
As pessoas, eu tenho o sonho que um dia as senhoras não são julgadas pelo seu fenótipo, Sim. mas pelo seu Papa Nicolau. É isso? Por aquilo que tem que Ah, por aquilo, pelo conteúdo, pelo seu conteúdo. Ok. Portanto, sim. Terá havido um Papa chamado PSA, se calhar. Um Papa chamado PSA? Esse é para o teste. Isso é outro teste? É. E um Papa chamado Cooper, o teste de Cooper. Sim, o Papa Cooper. O Papa Cooper. Podia ser. É o exame à próstata, PSA. Sim. Doutor, recomendações de Natal. Para além de Natal, para além de carvão, o que dar aos escrevistas de Natal? Um escrevista? Sim. Ou uma pessoa normal. É uma fatura da gasolina. Pode ser. Já paga? Já paga e dizer, olha, eu gostava de lhe dar uma prenda, mas o meu dinheiro foi todo para os impostos socialistas. E um cheque de gasolina? Um cheque de gasolina para quê? Sei lá, de 2 euros. Podia ser. Podia Sim, ser. ou um boião de gasolina para ele guardar em casa. Um boião não, um jerrycan. Para ele guardar em casa. A gasolina dá para congelar. Não. Uma pessoa, aquelas cobetes de gelo, Sim. meter gasolina lá e servir no jantar a dizer isto é o topo dos topos. Sim. Cruzar aquilo, fazer um coquetel de gasolina a dizer se querem coisas caras, cá está. Agora, o que se pode dar sempre, que eles gostam muito, é um pacote de cheetos. Sim, eles gostam Daqueles muito. packs de 6, sabe? Nomeadamente aquele senhor que estava na casa de banho no videoclipe do Dr. Straca. Se estivesse a comer cheetos ao mesmo tempo, sim, podia ser. Era uma das coisas que eu achava que ele poderiam receber. Eu não sei o que é que se dá um escaralho. Uma boina? Uma cassete com músicas do Dr. José Mário Branco? Não, pode-se dar um cheque de dizer assim, isto aqui era o que eu dava, tipo, dá-lhe 1000 euros. Isto foi o que eu paguei de impostos este mês. Podia ser isso, ou podia ser dar-lhe um cupão para ele para uma business school. Mas nós Sim. pagávamos. Não, Dizer, não. olha, o senhor se algum dia quer ter o respeito ou quer ter a honra de receber uma prenda de mim, Sim. tem de mudar completamente a sua vida. Eu Dá-lhe já disse um isto, panfleto para ele ir a uma formação do Instituto Mais Liberdade. podia ser, porque não? Sim. Eu já disse isto em tempos. Eu já disse isto em tempos, que é as prendas que nós damos, no fundo, é uma forma quantitativa de mostrarmos o quanto gostamos das pessoas. E em princípio, se as pessoas forem de esquerdas, como é óbvio, não vão receber nada. Sim. Até podemos fazer. Lembra-se daquelas. Até porque eles não são materialistas. Eu acho que se uma pessoa lhes der alguma coisa, Sim. eles até ficam ofendidos. Ou então, gozar com eles e dizer, olha, hoje trouxe-lhe um grande presente, um baú cheio de boa energia. Está aqui... Doutor, mas se o valor da prenda de uma pessoa é uma análise quantitativa ao valor dela como pessoa, se os esquerdistas têm valor negativo, uma prenda de Natal pode ser roubar-lhes alguma coisa. Ou não é? pode dizer, dar-lhe um papelinho a dizer, olha, o senhor deve-me um BMW. Sim. Cá está. É o quanto... É a prenda que eu lhe quero dar assim. É tão negativa... E é um carro pequenito. Ou seja, ok? se tiverem amigos esquerdistas, podem roubar-lhes o telemóvel. Certo. Aqui o Dr. Pedro Almeida pergunta no Instagram sobre o despedimento coletivo de 900 pessoas online pelo Dr. CEO da Better. Eu não sei se já ouviram isto, mas existe uma empresa imobiliária que é detida por um senhor bilionário, que é a empresa Better. E este senhor, este CEO, reuniu 900 pessoas numa reunião Zoom e começou esta reunião por dizer isto. Se vocês estão a ter o azar de estarem nesta reunião, quer dizer que estão despedidos. E em 3 minutos despediu 900 pessoas daquela empresa. Que sonho! Finalmente o teletrabalho funciona. Já viu o que é ter 900 pessoas dentro do meu gabinete? Sim. É eficiência pura. E daí se as pessoas começassem a reclamar, mute no Ele teve um microfone. bónus de 25 milhões de euros nesse ano, não foi? Não, Não? foi mais. Foi mais. Ele sim. próprio, sim. Porque a empresa recebeu uma injeção de capital de 760 milhões Sim. de dólares.
Não é? Não dá para nada É isso. incrível as novas tecnologias, a eficiência que permitem. Antes, um CEO tinha de delegar 30 pessoas de recursos humanos para terem reuniões e essas pessoas de recursos humanos, coitadas, tinham de levar com choradeira e dizer, por favor, não despeça, tenho filhos, não sei quem, não faça isso. Dava burnout. Provavelmente depois o CEO ia ter de contratar outras pessoas de recursos humanos para despedir essas pessoas de recursos humanos. Quando hoje em dia ele liga ao Zoom, olha, como é que é? Temos que 3 minutos para falar convosco. Sim. Se estão aqui, não é por um bom motivo, tenho de vos despedir. Tchau, over. Sim, vou passar agora a palavra para os senhores recursos humanos, para tratar da papelada. Sim. Eles, queria falar ele. Mute. Sim, vai à vida dele, Caladinho. liga à Netflix, fez ali, em 3 minutos, fez um trabalho de meses. Está a ver? E despediu 9% da empresa e está feito. Isto é inspirador. Isto é inspirador. Não, ok? e até pode haver pessoas que podem Sim. que podem despedir pessoas por engano, não é? Cá está. E uma pessoa pode aplicar isto às relações, não é? Uma pessoa, por exemplo, tem Neste momento terminar uma relação, porquê? Por Zoom? terminar 900 relações. Ao mesmo Sim, não é? É possível. Tipo, Sim. Porque é emocionalmente muito duro terminar com uma pessoa. Aquela coisa, não és tu, sou eu, e depois a pessoa tenta, ok, mas eu não sei, porque nunca tive nenhuma relação, a sério, mas nem a brincar, não tive nenhum. Sim. Mas uma pessoa até, não é? Depois tentar lá, dizer pronto, deixa estar, a vida continua, temos de seguir em frente. Hoje em dia junta-se ali 900, tal, é tipo as noivas de Santo António, não é? Mas para acabar com as noivas... Para acabar, se os noivos de Santo António Elas já vestidas? seguirem chegar ao dia de Santo António, divorciarem-se todos, não é? Basta um na reunião Zoom e despede-as todas. Não é? Ok. E acabou, e não é preciso mais nada. Sim. Então, qual é o comentário, doutor? Há quem comece relações a fazer Zoom. Isso é uma onomatopeia? Fazer Zoom. Zoom de quê? No Instagram. Fazer Zoom. É- Às fotos de pessoas. É assim que o doutor percebe esse comentário? O senhor não percebeu assim? Não. Ok. É preciso que as pessoas começam relações no Zoom. Tipo, então, Sim. romance no local de trabalho, não Ok. é? Em reuniões. É. Começam a abrir, enquanto a reunião está a decorrer, abrem um chat privado e dizem, este aqui é mesmo burro, não é? Cá está. E é assim, pode-se começar relações no Zoom, ou a fazer Zoom. Tipo, os stalkers, não é? Que estão à porta de casa das pessoas com aquelas máquinas fotográficas, com um zoom muito grande, para poderem estar mais bem escondidos. E toda a gente sabe que há relações saudáveis que começam assim, entre o stalker e a vítima. A vítima cansa-se, ok, vou-te dar uma oportunidade, vamos tomar café. Às guarda aí a vezes não máquina resulta. fotográfica. Às vezes não resulta. Pode não resultar. Pode não resultar. Mas a resiliência é uma coisa tão bem vista no mercado de trabalho, porque não nas relações também. Exatamente, sim. Ok. Doutor, mais uma... Lá estamos quase a terminar isto. Estamos quase a terminar. Vacina de tétano em dia, isto para dizer que a propaganda está... não percebi. A ler coisas depois não vamos avançar. Sim. Leia antes em vez de dizer, homem. Está aqui um senhor que só pede que o doutor comente sobre seios estupendos, órgãos glandulares. O que é que tem? É um senhor que gosta de seios. Ele só queria anunciar. O doutor este senhor aproveitou a oportunidade que o doutor fez um levantamento de questões. O Dr. Tosé Pedro Sim. disse seios, estupendos órgãos glandulares. E fez assim. É o sinal... Sim, senhor. Ok. Gostou. Tanto pode ser white power Sim. como... Gostou. Sim. Ok. Pronto. E depois tem aqui um senhor que o senhor tem de ir pesquisar se isto é verdade ou não. Sim. O Dr. Pedro Milfonte disse que o Dr. Bolsonaro foi eleito homem do ano na votação da Time. Mas havia algum concorrente? Eu acho, tipo, o Dr. Salazar nunca foi homem do ano na Time. Na Time não. O Dr. Trump já foi. O Dr. Trump já foi. E o Dr. Hitler. O Dr. Hitler também. E o Dr. Stalin também. O Dr. Bolsonaro merecia este prémio, este reconhecimento pelo trabalho que tem feito.
Não sei se foi eleito, se ganhou na votação. Se a votação foi online, é possível que ganhe, não é? Sim. Eles estão em todo lado. Certo. Mas merecia completamente. Sem dúvida alguma, era mais do que merecido. O Dr. Bolsonaro, eu não sei se sabem, mas o Dr. Bolsonaro que recebeu um prémio de mérito científico, sabia disso? Ele é cientista, o Dr. Bolsonaro? Não, foi ele que atribuiu a si próprio. Porque a maior parte dos cientistas, como estão contra as ideias do Dr. Bolsonaro, o Dr. Bolsonaro, de repente, ficou sem cientistas a quem dá o prémio. Então deu a ele e deu a alguns ministros. Olha, está aqui o Dr. Cabrita no Instagram. Tá. Ok, bem-vindo. Agora tem tempo livre, não é? Ok. Sim. Mas já não vamos voltar a falar sobre ele. Mas o Dr. Bolsonaro, o facto de alguém ser presidente, Sim. o poder que tem é atribuir prémios, não é? Sim. E é como se diz naquele anúncio da Evax, se não gostar de mim, quem gostará? Sim. Não é? E o Dr. Bolsonaro seguiu um pouco essa máxima. Ele curte-se a si próprio, Sim. portanto, premiou-se a si próprio. Eu se mandasse no Prémio Nobel, Sim. também havia um ano que eu ia receber todos. Todos? Sem exceção? Sim. Física, Química, Medicina, Economia, Literatura. Paz não. Mas os outros todos recebia. E depois metia na minha biografia do Tinder, Ok. que era vencedor de prémios Nobel. Sabe E o que... pessoal ficava todo, uou, ele ganhou um prémio Nobel. Por ser prémio Nobel também não é preciso ser muito inteligente. Há aí montes de prémio Nobel a dar conferências que depois são utilizados em links para justificar que a vacina não funciona e que a Covid não existe. E eu podia ser um desses prémios Nobel. Depois dizia cenas estúpidas na internet. E as pessoas diziam, olha, foi um prémio Nobel que disse que a Velocidade Furiosa 14 era o melhor filme de todos os tempos. Ok. Não é? E o pessoal dá logo outra credibilidade. Então o senhor, nesse caso também, se fosse diretor dos Oscars, também atribuía isso... Os Oscars não queria ganhar porque os Oscars agora estão todos politicamente corretos. Já não ganham os melhores filmes. Ok. Tipo, ganham os filmes mais politicamente corretos. E eu, como não sou politicamente correto, eu não queria ganhar um Oscar. Ok. Aliás, se me dessem um Oscar, eu para já ficava surpreendido porque nunca entrei em nenhum filme. Mas também não dizia que não. Ia lá. Acho que se come à pala lá. Sim. Acho que tem bons acepipes na cerimónia dos Oscars. Mas ficava assim, porque é que me estão a dar um Oscar? Tipo, eu nunca ganhei, nunca participei em nenhum filme. Mas chegava lá para discursar e dizia, tipo, obrigado pelo reconhecimento, obrigado pelos acepipes, obrigado a Deus, não é? Porque uma pessoa tem de agradecer a Deus, que é tipo, a maior referência das cenas. Mas dizia, desculpem lá, vou declinar este prémio porque vocês são bem politicamente corretos. E depois dizia cenas politicamente incorretas lá. Que é para eles ficar, e nem acredito que demos este prémio a uma pessoa tão politicamente incorreta. Ok. Tá? Sim. Muito bem. Relembra lá o que é que as pessoas têm para fazer. O que é que as pessoas têm para fazer? As pessoas não têm nada para fazer. Tem. Mas têm de comprar bilhetes para o espetáculo de Lisboa, Supremacista Cultural, última oportunidade, que vai acontecer agora em Lisboa no sábado, na Boutique das Artes. Ateliê Boutique da Cultura. Ateliê Boutique da Cultura, que, pelo que eu estive a ver, é próximo do Centro Comercial Colombo. É. Um dos maiores centros comerciais de todos os tempos. Prémio Nobel dos Centros Comerciais. Sim. E Domingo. é já no sábado. Já não há muitos bilhetes, mas ainda há. E é no próximo sábado. Domingo. Este podcast do Doutor, ao vivo, com audiência. Vamos interagir com o people, receber perguntas no Porto Comedy Fest, no Porto, ao lado da Estação de São Bento, no Bar Ferro. Bilhetes à venda na Ticketline, 5 euros. Os bilhetes para o espetáculo de Lisboa estão à venda na Bola. E dia 18, no Porto, no Passos Manuel, última exibição de sempre do espetáculo Supremacista Cultural. E pronto, e é isso. Bilhetes à venda na Ticketline. Muito bem. E também, se quiserem, as grandes revistas, Instagram e para aqui. Aliás, há uma revista dedicada ao Natal, que é esta. E, se quiserem, reservas, @ como é que é?
o doutor.pt. Ou então apareçam no espetáculo, que elas vão estar lá à venda. É uma boa sugestão de prenda de Natal. Eu acho que todas as pessoas que merecem ter a revista já têm, mas poderá haver quem não tenha. Portanto, vamos despedir-nos então, doutor. Façam hashtag despedida. Antes do hashtag da despedida, um agradecimento especial aos superdoutores, cujo nome há de aparecer na descrição do podcast, quando sair um podcast. E um abraço para todos e hashtag love the life and live like the butterfly that flies above the valley, that shadows of the death of the people that died in the war to fight for the peace that is inside us and outside us and just everything else that comes our way. Just do everything and sing like the whale that drives in the motorcycle of the Atlantic Ocean, and just live your life and just sing and dance like the DJ that never dies, and just puts play the music of the infinity and eternity forever, and just cut the hair and the head of everyone else around you. Just like be yourself and just do everything you want. Posso continuar? Tá? Ok. Adeus. Adeus Facebook, adeus Instagram, adeus pessoas do podcast. Abraço superdoutores. Terminamos. Jovem Conservador de Direita. Podcast.